Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Léo e hoje eu vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre um tema que por muito tempo, muito tempo mexeu muito comigo e que eu acreditava muito nisso e eu era muito envolvida com isso, né? Que é a lei da atração, né? Eu vou postar um outro vídeo, né? Falando por que esse lei da atração está entre aspas, né? Nesse vídeo especificamente eu gostaria de falar um pouquinho sobre os perigos que a lei da atração, né? Que é essa crença enraigada e é até extremista, né? Porque eu acho que no meu caso era uma realidade tão firme e enraigada em mim que teve uma época que eu lembro que eu passava muito mal, porque me gerou alguns problemas, né? E que hoje eu acabo percebendo e atrelando, né, a essa crença e a essa forma de pensar, que é basicamente que o pensamento, né, basicamente o pensamento positivo, ele atrai, né? Você é aquilo que você atrai aquilo que você pensa, aquilo que você é, né? Então, me prejudicou. Hoje eu percebo assim que essa crença extremista e dessa forma, né? Hoje eu acredito que muita coisa se modificou. Se modificou tanto que eu já não uso mais lei da atração, né? Lei da atração não é uma lei, né? Basicamente isso. E, enfim, eu posso estar explicando um pouquinho mais sobre essa coisinha da lei, né? O porquê que não é uma lei. Mas aqui nesse vídeo eu gostaria de trazer sobre os potenciais perigos emocionais, principalmente, né? De você estar acreditando tão fielmente assim nessa filosofia, porque é uma filosofia, né? E um dos principais perigos que eu trago, né, e que eu percebi muito forte é em relação à culpa, porque eu visualizava, eu pensava positivo, né? Eu fazia as atividades de visualização, eu fazia os trabalhos de cura e tipo, eu não conseguia viver realmente aquilo, né? E que inclusive é uma coisa que é um outro problema também que traz a fuga da realidade, né? Que o meu imaginário ele estava tão fértil e estava tão ativo que eu vivenciava todas as experiências no imaginário, né? E boa parte de mim ela se satisfazia, porque o cérebro ele não entende, né, o que é que está sendo fantasiado e o que é que está sendo vivenciado realmente. Então eu vivi por algum tempo, né, em uma espécie de fantasia da realidade, né? Então essa fuga de realidade também é um problema. A culpa é um problema muito sério também, que acaba acarretando um ciclo vicioso com outros problemas, né, correlacionados. Eu acho que outra coisa que eu posso estar trazendo para vocês é a passividade diante das ações, né? Porque por eu estar imaginando tão forte, tão vívido e tão real, né? Eu acabava que procrastinava muito as ações, né? Porque a ação é aquilo que vai trazer o que você pensa, né? A filosofia não, a linha da psicologia positivista, ela fala um pouquinho sobre isso. Porque é real o poder da mente, né? Então, tipo, se você usa o poder da lei da atração, lei, entre aspas, como uma forma de motivação, uma forma de foco, né? Então é bem massa, porque você pode usar a lei da atração como um mecanismo de você trazer o imaginário, trazer o que você pensa, né? E através das ações você materializar nesse plano. Se você olha dessa forma e você não tem esses aparatos de culpa, eu acho que a lei da atração pode ser muito positiva,
né, nesse sentido, né? Mas no meu caso me trouxe muita passividade em alguns aspectos assim da minha vida, que eu acabo que percebendo que eu acreditava que o universo iria resolver as coisas, iria, né? E eu não precisava agir, eu não precisava ter essa pressa, né? Então eu meio que essa coisa do soltar, né? Inclusive era uma dinâmica bem forçosa e às vezes até prejudicial, essa coisa do soltar, né? Tipo, pô, por que eu não consigo soltar as minhas dificuldades financeiras? Por que eu não consigo, né, tá me desprendendo e não sei o que lá e nananã? Por que eu não consigo estar curando? E isso me causou muita angústia por muito tempo, entende? Hoje, como eu já me desprendi, né, desse ideal, eu já não acredito tanto nessa coisa da você pensar e o universo vai atrair para você, ou essa coisa da lei da atração, né? Eu modifiquei muito essa minha forma de pensar que eu tinha antes, né? Outra coisa que eu acho que eu já falei um pouquinho para vocês é a questão da frustração e ansiedade, né? Que eu percebi ansiosa, que pô, não aconteceu e não aconteceu do jeito que eu queria, ou às vezes não aconteceu simplesmente de nenhuma forma. Então acabou me gerando algumas frustrações assim na minha vida, né? A questão de ansiedade também, pô, quando é que vai melhorar e não sei o que lá e nanã. E tipo, eu tinha uma expectativa relativamente alta sobre mim, né? E a questão da ação, não é que eu não fazia nada, né? Não é necessariamente que eu não fazia nada. Mas as minhas ações, eu percebo que as minhas ações não eram suficientes. A questão do tempo também, eu acho que eu acabo percebendo hoje, né? Que o tempo também para as coisas acontecerem era... Como é que fala? Era diferente, né? Mas em relação à lei do universo, que o universo vai trazer pra mim com facilidade, alegria e glória, é um mantra que eu repetia muito, tipo, né? E eu sentia aquela sensação gostosa de gratidão, né? E é muito gostoso sentir gratidão, sinta gratidão. Mas o que eu quero trazer pra vocês, né, é essa perspectiva, né, de tomar cuidado, de ver assim, como é que fala? Com um pouquinho de senso crítico, né? Acho que é bem interessante isso, porque empirismo é uma coisa muito massa. O empirismo é você vivenciar por você mesmo, né? Eu acredito que as coisas precisam ser experienciadas, né? Mas a questão do conhecimento científico, inclusive, que foi uma coisa até que eu me distanciei nessa época, por acreditar que a ciência realmente ela não explica tudo, né? Ela não explica. Mas assim, a gente não pode desacreditar também na ciência. E a ciência ela é um mecanismo muito precioso e muito bom, né? E é bem interessada falar da ciência, porque a própria lei da atração, né, eu já vi alguns gurus associando ela à física quântica, né? Que é uma coisa que eu estudei, eu fui muito a fundo nessa coisa da lei da atração, né? E hoje eu percebo que não tem muito sentido essa associação. Não é uma lei. Se você pega um objeto e você solta, a lei da gravidade, que é uma lei física, ela vai fazer com que a sandália ela caia, com que o objeto ele caia, né? E trazer essa seriedade, né, essa coisa que é uma lei física para uma lei filosófica, né, é uma questão muito séria, porque tipo acaba colocando no mesmo patamar, né? E tipo, por exemplo, a questão de lei da atração funciona para todo mundo, né? Se ela é uma lei, ela funciona para todo mundo, certo? E, pô, se não funciona comigo, porque não funciona para muita gente, não funciona.
E aí, se não funciona comigo, é porque eu pensei negativo, né? Aí a pessoa vai se investigando e vai se culpando também. Pô, aconteceu isso porque eu não tava positiva naquele dia, eu não tava blindada, né? Enfim, eu acho que um outro lado muito perigoso, né, desse universo, assim, de lei da atração, é muito a questão dos gurus. E principalmente os gurus exploratórios, né? Tem muitos terapeutas, inclusive nessa área, que culpabilizam, né, de certa forma, o paciente, né? E fica instigando, né, a cura, né? A cura das crenças, a reprogramação, não sei o que. E tudo bem, acho que até certo nível ela é válida. A filosofia, assim como eu falei antes, né? A lei da atração como uma filosofia é muito válida. A filosofia é uma ciência também. Mas o que eu quero dizer é tipo, esse cuidado, sabe? Eu acho que eu preciso pensar e refletir mais sobre esse assunto, porque foi um assunto muito enraizado assim em mim por muito tempo. E que eu ressignifiquei bastante coisa. Ressignifiquei, né? E estou ressignificando ainda, né? Mas foi muito bom eu ter gravado esse vídeo, né? Eu ter externalizado isso, porque eu percebo que eu modifiquei muito a minha forma de pensar em relação a esse assunto, né? Eu já fui mal educada com pessoas que vinham desabafar sobre alguma coisa, ou que vinham expressar algum sentimento dito negativo, sabe? E de eu podar e ser podada. Eu fui muito podada também por alguns amigos terapeutas e tal. E eu fui podada em relação à fala, né? Tipo, a fala tem poder. Então você não pode de maneira nenhuma verbalizar coisas negativas, né? Entre aspas, mesmo que essa negatividade seja, pô, você tá passando por problemas financeiros, você tá querendo desabafar. Acho que a fala é um meio de, como é que fala? Um meio de você entender o que é que tá acontecendo, né? Então, eu fui podada e eu podei também, né? Tipo, pessoas que vinham reclamar. Logicamente que esse vídeo não é sobre aceitação da reclamação, não é sobre aceitação da negatividade, entre aspas, mas assim, uma busca por entender, né? O porquê que, de onde é que vem esse sentimento, por que que vem, e se ele vem, por que que o negativo é negativo, por que que o negativo é ruim, esse polo, sabe? Então, é complexo. Eu não sei se o vídeo, ele ficou um vídeo, como é que eu posso dizer, um vídeo entendível, eu espero que sim, né? Mas enfim, era isso que eu gostaria de me falar, né? Esses perigos que eu acabei percebendo em mim, né? Sobre essa crença enraizada e profunda na lei da atração. E que eu percebo também, eu já ouvi histórias de pessoas que se endividaram, de pessoas que pegaram dinheiro emprestado para comprar um curso de tal guru, ou para fazer alguma terapia específica, sabe? E que dilapidaram todo o seu patrimônio também. Então eu já ouvi histórias sobre isso. E eu já gastei muito dinheiro também com esse universo, né? De cura, esse universo de holisticidade. E que até certa forma foi um caminho válido, foi uma coisa interessante, né? Acho que a mente humana é muito criativa. Eu não sei a palavra, mas a mente humana é muito incrível, né? Então ela vai arrumar associações e padrões e vai fazer sentido, né? E que eu estou modificando de uns tempos pra cá, estou modificando muito assim essa minha forma de pensar e de sentir e de agir, porque se eu não ajo, né, eu não tenho os resultados que eu quero, né? Então essa coisa da ação, acho que cada vez mais assim essa coisa do ação, do agir,
está muito mais presente em mim, sabe? É muito essa coisa do, pô, vamos melhorar e vamos vivenciar na prática, né, aquilo que a gente quer alcançar, né? Sem tanta culpa, sem tanta frustração. Tá, às vezes as frustrações vêm e tá tudo certo, às vezes acontece isso e é saudável a gente aprender a lidar com essas frustrações quando elas chegarem, né? Mas enfim, eu acho que o vídeo já se delongou demais. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a lei da atração em si. Me deixem saber o que vocês pensam, né? É importante para mim conhecer um pouquinho sobre outras experiências. O que é que vocês pensam sobre esse assunto, né? Eu já vi vários depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela lei da atração, né? Eu não atribuo a nenhuma mudança a lei da atração, né? Eu não tenho essa atribuição, né? O que vocês acham sobre esse tema, né? Se vocês já sentiram na pele alguns desses obstáculos ou desses prejuízos, né, que a lei da atração traz, né? Alguns desses que eu falei. Enfim, deixem saber o que vocês pensam sobre isso, como vocês vivenciam isso, se vocês já acreditaram, se vocês não acreditam, se vocês, enfim, eu sei que é um assunto bem complexo porque envolve crenças, envolve experiências e envolve mente, né? Envolve mentalidade. A mente é muito incrível, a mente né? Tem várias camadas e camadas da mente, né? E eu gostaria sinceramente de entender mais sobre esse assunto e entender mais sobre perspectivas, né? Porque eu escuto muitas pessoas falarem sobre o lado positivo, depoimentos, né? Mas e o outro lado, né? Porque eu já vi, sim, uma psicóloga específica, eu não lembro o nome dela, falando sobre os casos de psicoses que essa crença traz, né, para a clínica dela, né? Então ela atende pessoas que constantemente apresentam quadros de problemas mentais devido a não se sentir positivo o suficiente, né? Enfim, é isso. Beijão, gente, e até logo.